Em campo, durante 26 diligências com outros órgãos de defesa, pudemos ver, perceber e ter a certeza que não somos a única espécie inteligente a caminhar por sobre o sol pinei. Era o dia 20 de março de 2026. Numa solenidade militar em Poços de Caldas, Minas Gerais, o tenente-coronel Eisenhower Gerck, austríaco, encerrava 30 anos de carreira na Polícia Militar. No seu discurso de despedida, entre palavras de gratidão e memórias de uma vida dedicada ao serviço público, ele fez uma pausa. E então, disse algo que ninguém esperava ouvir de um oficial de alta patente. Guardei isto por quase 20 anos, mas é fato. Felizmente ou infelizmente, não somos a única espécie inteligente a caminhar por sobre o solo mineiro, pois presenciamos e estivemos frente a frente com visitantes desconhecidos da espécie humana. Ninguém os contou, nós vimos. 20 anos de silêncio, e num único momento, tudo veio à tona. Para entender o peso dessas palavras, precisamos voltar no tempo. Voltar para uma cidade tranquila do interior de Minas Gerais, a 139 quilômetros de Belo Horizonte. Uma cidade chamada Cláudio. Era uma quarta-feira, 19 de novembro de 2008. Uma noite comum. O Brasil se preparava para assistir a um jogo de futebol contra Portugal. As famílias estavam em casa. As ruas estavam calmas. Então tudo mudou. Pelas 10 horas da noite, a senhora Renata Veloso, olhando pela janela do seu apartamento, avistou algo que não conseguia explicar. Um objeto luminoso, de formato hexagonal, acompanhado de 2 outros objetos esféricos que giravam em sua órbita. Um deles era prateado, o outro era avermelhado, como ferro incandescente, e mudava de cor enquanto se movia. À medida que o objeto se aproximava da igreja de Nossa Senhora Aparecida, algo ainda mais perturbador aconteceu. As luzes dos postes do bairro Bela Vista começaram a apagar, de quarteirão em quarteirão, como se algo estivesse sugando a energia da cidade. A senhora Renata não estava sozinha naquele apartamento. Ela era esposa do comandante do pelotão da Polícia Militar de Cláudio, o próprio capitão Eisenhower. Ela chamou a atenção do marido para o fenômeno. O capitão olhou e viu. Minutos depois, ele ligou para a delegacia. O cabo Círio Barbosa de Oliveira recebeu a ligação e ordenou imediatamente o deslocamento de uma viatura. No veículo estavam o cabo Milton José Rabelo, o soldado Everton Francisco e o soldado Balbino. A viatura seguiu em direção à Avenida Bela Vista. O que aqueles homens armados encontrariam naquela noite ultrapassaria qualquer treinamento que haviam recebido. O cabo Rabelo relatou que chegaram a um local chamado Sobrado, próximo ao parque industrial da cidade. Moradores afirmavam ter visto uma luz estranha parada no meio de um matagal. Os militares avistaram o OVNI do lado direito da estrada. Uma luz muito forte, de cores amarela e branca, que se deslocava em direção à rodovia MG 260. Eles seguiram. Adentraram uma plantação de cana-de-açúcar por 500 metros. E então pararam. À sua frente, pousado no chão, havia um objeto. Deformado, retangular, com laterais ovaladas, do tamanho de um micro-ônibus, sem rodas, emitindo uma luz branca intensa, tipo farol xenon, que saía de uma abertura que cortava todo o meio do objeto. Então ele subiu e desapareceu. Quando os policiais se preparavam para voltar à viatura, o soldado Balbino alertou. O objeto havia retornado. A nave realizou movimentos circulares e desapareceu novamente. Antes de sumir, o cabo Rabelo conseguiu fotografar. Mas o que aconteceria na noite seguinte seria ainda mais perturbador. Na noite de 20 de novembro de 2008, o próprio comandante Eisenhower saiu a campo com 2 sargentos. No relatório oficial, assinado pelo próprio comandante e endereçado ao 23º Batalhão de Polícia Militar, está escrito o seguinte: vimos 2 seres luminosos com cerca de 90 centímetros de altura
que deslizavam por entre as canas. Estávamos na caminhonete, transitando em uma estrada vicinal, quando o sargento William viu algo no mato. Quando nos aproximamos a 15 ou 20 metros, eles começaram a deslizar pelas canas. Era perceptível que aquelas coisas andavam sem tocar o chão. Não vimos pés nem dedos, mas percebemos braços, pernas e cabeça oval. Embora fossem luminosos, não iluminavam. O sargento Valdir tentou fotografar os seres, mas eles não apareciam na câmera. O relatório continua com uma descrição que arrepia. Os militares sentiram que aquelas entidades pareciam controlar o que pensavam. Seus corpos ficaram cansados. Sua capacidade de pensar estrategicamente desapareceu. O tempo se distorceu. O que pareciam 40 minutos, na realidade foram 2 ou 3 horas. Todos sentiram dor de cabeça, ansiedade e sede intensa. Uma senhora de um povoado próximo, ao abrir a porta de sua casa, viu esses seres em seu quintal. E um objeto com a aparência de ferro incandescente parado no ar, atrás de eucaliptos, a 800 metros de distância. As viaturas começaram a apresentar problemas elétricos. A Mitsubishi não pegava direito. No dia seguinte, militares da aeronáutica chegaram à cidade. Foram até o Cabo Rabelo. Pediram que ele desenhasse o objeto. E então fizeram algo que ele jamais esqueceu. Apagaram todas as fotos do cartão de memória da câmera, inclusive fotos pessoais. Entregaram o cartão zerado. A justificativa oficial? Queima artificial de gases. Mas Rabelo havia feito uma coisa que os militares não esperavam. Ele já tinha descarregado as fotos no computador de casa. O caso ficou relativamente esquecido por anos, até que em 2015, um pesquisador solicitou oficialmente o boletim de ocorrência e o relatório através da Lei de Liberdade de Informação. O documento de 4 páginas, assinado pelo próprio Eisenhower, foi entregue. Era real, era oficial. E em 2026, quase 20 anos depois daquela noite, o homem que comandou todas aquelas diligências, no último discurso de sua carreira, olhou para os seus colegas militares e disse em voz alta o que tinha guardado por 2 décadas. Em campo, durante 26 diligências, pudemos ver, perceber e ter a certeza de que não somos a única espécie inteligente a caminhar por sobre o solo mineiro. Não foi um ufólogo, não foi um blogueiro, não foi uma testemunha anônima. Foi um tenente-coronel da Polícia Militar de Minas Gerais, com nome, patente e 30 anos de carreira, falando publicamente numa solenidade oficial diante de outros militares. O caso Cláudio não é uma lenda urbana, é um registro oficial, com nomes reais, relatórios assinados, testemunhas militares e civis e agora a confirmação pública do próprio comandante da operação. A pergunta que fica é: se isso aconteceu em Cláudio em 2008, o que mais está sendo guardado em silêncio? Se você chegou até aqui, deixa o seu like e se inscreve no canal. Tem muito mais casos como esse esperando para ser contados.